E finalmente saiu um dos editais mais aguardados para o ano de 2022. É o edital do TJDFT, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Pessoal, são 112 vagas. É isso aí, tanto para ensino médio quanto para ensino superior. É o melhor salário dos tribunais aí do Brasil, tá bom? A prova somente em maio, são 120 dias de estudo até a prova, então é tempo suficiente para a gente chegar na prova voando. Então a banca é FGV, nós vamos ter 60 questõezinhas, né? Cada cargo tem algumas peculiaridades, eu vou mostrar ao longo do vídeo. Então se você quer fazer esse concurso, se você ainda está perdido, não tem um planejamento, não sabe por onde começar, então comece por este vídeo. Veja a análise do edital completa, veja o planejamento que eu fiz para os meus alunos, tá bom? E qualquer dúvida, me procurem. Meu nome é professor Byron Miliano, sou professor e coach para concurso e quero te ajudar a ser aprovado do zero à aprovação em apenas 120 dias. Então confira o vídeo até o final, deixe o seu like e se inscreva no canal. Então, primeiramente, vamos à análise do edital. Pessoal, o edital é o que rege o concurso. Então é muito importante que vocês o conheçam, né, todas as nuances, o passo a passo aqui de cada uma das etapas do concurso. Então se você já viu o edital, já analisou, já leu, pule logo o vídeo para a parte do planejamento, tá? Que é uma parte mais prática, mas aqui eu preciso, né, fazer a análise do edital cuidadosamente com vocês. Então vamos lá, primeira coisa que a gente tem que saber, banca FGV, né? O edital acabou de ser publicado, agora dia 28 de janeiro de 2022, 88 vagas para analista judiciário, várias áreas, tá? E 24 para técnico judiciário, também duas áreas. Bom, prova então vai ter objetiva e discursiva, né? No caso para nível superior e nível médio. Das vagas, né? Então, ó, olha só, a área judiciária, que é uma área mais procurada, que é para o nível superior, então tem um total de 27 vagas, né, para uma concorrência, né, PCDs e negros, então um total de 36 vagas, tá? Nós temos aqui também engenharia, psicologia, enfim, várias áreas aqui para analista judiciário, né, que é o de ensino superior. Ensino médio, a área administrativa, que é assim, a área que tem mais procura, que mais gente quer fazer, né? Poxa, ensino médio pagando R$8.000, não é todo dia que se consegue um concurso assim. Então aqui o total de 20 vagas, tá? E também para técnico de enfermagem, total de 4 vagas. Então, basicamente, assim, tem aqui, né, os requisitos necessários, mas olha, o importante saber é que você, né, tem que ter mais de 18 anos pelo menos, né, obviamente. E não tem limite de idades, como é o caso, né, é limite de idade, como é o caso dos concursos da carreira policial, militar, bombeiro, enfim. As inscrições ainda, né, serão feitas a partir do dia 7 de fevereiro a 14 de março, então tem bastante tempo ainda, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Das provas. Então, as provas serão feitas no mesmo dia 29 de maio de 2022, ou seja, faltam praticamente 120 dias, 4 meses, né, considerando a data de hoje. Então tem bastante tempo, pessoal, dá para se planejar, dá para se organizar, dá para fazer muitas questões, fazer uma revisão, conforme o planejamento que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, ó, a prova do nível superior, analista judiciário, será de manhã e para o ensino médio, né, no caso de técnico judiciário, será pela tarde. Então dá para se inscrever nos dois cargos, tá bom? Tanto uma quanto outra, né, terão 60 questões. Então as provas têm 60 questões objetivas, múltipla escolha, não é padrão CESP, que é certo e errado, um errado, não certo, é o padrão FGV, então múltipla escolha, 5 alternativas, tá bom? 60 questões aqui. Cada questão vale um ponto, então não tem aquela, conhecimento específico vale 2, 3 pesos, 3 vezes, né, um peso maior, não. Aqui todo mundo vale um ponto, sendo que as 60 questões estão divididas da seguinte forma aqui para cada um dos cargos, né? Vou pegar para os cargos principais aqui, que no caso é analista judiciário, sem especialidade, oficial de justiça, né? Então 10 de português, 10 de ética, regimento interno, enfim, e a legislação, né, do TJDFT, e 40 de conhecimentos específicos, que aqui nós vamos contar com os direitos, tá? Administrativo, constitucional, penal, processual penal, né, civil, processual civil, enfim. E, né, o foco principal desse vídeo é aqui o cargo de técnico judiciário. Então nós, né, vamos ter 10 questões de português, 10 questões de ética, aqui mais essa legislação específica aqui, né, a lei de organização judiciária, provimento e tudo mais, regimento interno, e 40 de conhecimentos específicos. E a grande novidade, né, quando a gente compara com o edital CESP 2013, 2015, é que nós não vamos ter mais atualidades, né, e também não vamos ter mais informática, e entrou, né, 2 disciplinas novas aí, né, que é a parte de noção de recursos humanos e gestão pública, tá bom? Então mais para frente a gente vai ver isso aqui.
Então, ó, basicamente, né, tem que acertar 50% da prova, ó, técnico judiciário. Conhecimento específico vale 40, tem que acertar no mínimo 20 para não ser eliminado. E 30 é o total da prova, então a prova tem 60, então você tem que acertar pelo menos ali 10, né, também das 20 conhecimentos básicos. Então tem que acertar 50%. A prova discursiva. No caso do ensino superior, vão ser duas questões, tá? Duas questões discursivas mesmo de conhecimentos específicos, da área de direito, lá muito provavelmente. Já no caso de técnica, é uma redação. Aqui o edital não deixou tão claro assim se vai ser uma redação com um tema específico, um tema geral, mas assim, como está aqui uma redação, né, de caráter dissertativo e argumentativo, imagina que, né, são temas da atualidade mesmo. Tá? Agora, o importante que a gente tem que saber aqui, né, além dela valer 30 pontos, é que a redação vai ter de 15 a 20 linhas, e isso foi realmente uma novidade, né? Então tem que ficar esperto, tem que treinar já assim, para quem é acostumado já a escrever sempre 30 linhas, agora já vai ter que, né, começar a treinar aqui de 15 a 20 linhas. Então, gênero dissertativo e argumentativo. Tá? Então aqui tem como é que vai ser a pontuação e tudo mais. Enfim, tem que acertar também no mínimo 15 pontos, ou seja, 50% da redação. Tá? Bom, classificação no concurso, tá? A gente vê que a nota da prova escrita discursiva ou redação, ela tem um peso maior, né? A não ser quem tem uma idade aí superior a 60 anos e tudo mais. E aqui nós temos também o prazo de validade, pessoal. Isso é muito importante. Ó. O concurso vale por 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos. Então, assim, praticamente 4 anos que esse concurso pode ser aproveitado tanto pelo TJDFT quanto por outros órgãos do Poder Judiciário Federal. Então é importante que você saiba disso. Você está fazendo concurso que não só pode ser aproveitado pelo TJDFT, como outros, né, tribunais. Então é muito interessante isso aí. Né? Acaba que a gente faz como se estivesse fazendo vários concursos ao mesmo tempo. Tá? Focando aqui um pouco na parte do conteúdo programático. Então, ó, o analista judiciário, né, conforme eu falei, então vai ter português, inglês, é só para alguns cargos específicos, né, então o analista judiciário sem assim, qualquer nível superior não tem inglês, tá? Ética vai cair, regimento interno, lei da organização judiciária, o provimento aqui da corregedoria também, e no caso aqui, somente para oficial de justiça que vai cair essa parte aqui, ó. Juízos, ofícios judiciais, enfim. Tá? E aqui, a parte de noções de direitos constitucional e direito administrativo são para outros cargos que não sejam, né, da parte do analista judiciário sem especialidade. Tá? Aí no caso aqui é para engenharia, psicologia e tudo mais. Então, para quem, né, vai fazer analista judiciário, vou descer aqui um pouquinho mais, nós vamos ter toda a parte aqui de direito, tá? Que é bem pesada, então direito constitucional, administrativo, civil, processual civil, enfim, tantos outros, como, né, o concurso que nós estamos focando aqui é bem mais em relação ao técnico, então vamos pegar aqui. Então, engenharia, beleza, vamos descer um pouquinho mais, pronto, técnico do judiciário, nível médio. Então nós temos português, ética, né, regimento interno, lei de organização judiciária, provimento da corregedoria e processo judicial eletrônico, isso aqui também é uma novidade, né, que antes não tinha, também em 2017, o último concurso tinha sido em 2015, então isso é uma novidade. E a parte de conhecimentos específicos, tá, que aí vai cair. Essa aqui que é a novidade, né, a noção de administração de recursos humanos e gestão pública. Então aqui a gente pode dividir assim, basicamente aqui em dois, né, vamos dizer assim, em 2 passos. Aqui, então modelo de gestão de pessoas, treinamento, missão, visão, valores, motivação, gestão por competência, gestão de pessoas, enfim. E aqui, ó, modelo de gestão pública, que aí aqui a gente vai entrar, né, no orçamento público, diretrizes orçamentárias, enfim, resta a pagar, despesa. Então é uma parte aqui bem mais puxada e complicada para quem nunca estudou, tá? Também nós temos o constitucional, administrativo, civil, processual civil, penal, processual penal, como, né, das outras vezes. Tá bom? Então basicamente o conteúdo é esse. Né? Algo agora muito interessante que vale a pena a gente comentar é sobre a jornada de trabalho, então 40 horas, né? A descrição sumária das atividades aqui, tanto a analista judiciário quanto o técnico judiciário. Mas o que é interessante saber? O órgão, né, ele possui o regime de home office, né, atualmente devido, né, ao problema todo que nós estamos vivendo. Porém, quando a pessoa está no estágio probatório, ela não pode fazer home office, tá? Mas, obviamente, isso pode mudar. Então,
a gente tem essa possibilidade dentro do órgão, já é uma realidade, já um teletrabalho de forma regulamentada, o que é muito bom, né? De repente, até para a pessoa morar aqui em outras cidades, ao entorno, ou enfim, às vezes até em outro estado. Então isso é muito, muito interessante mesmo, tá? Porque melhora a qualidade de vida, obviamente, né? Bom, o que mais de importante que a gente tem aqui? Esse quadro aqui, pessoal. Prestem atenção agora, parem tudo que vocês estão fazendo. Olha só. A gente viu lá que a quantidade de vagas, né, por 112 vagas, esperaria um concurso muito maior e tal. Mas por que o órgão faz isso? Eles colocam lá a quantidade de vagas que eles vão chamar obrigatoriamente. Porém, veja a quantidade de redações que eles vão corrigir. Olha aqui, ó, analista judiciário, da área judiciária, né, 1.200 né, redações aqui dando concorrência. E cotas 300, até a posição, né, a posição 300. E técnico judiciário, 1.440. Então, assim, pessoal, por quê? Por que será que vão corrigir esse tanto de redação? Tá? É porque vão nomear muito, com certeza o órgão pretende nomear muito, já é um órgão que historicamente nomeia muito, então atenção, não fique ali focado só naquele tantinho de vaga ali, poxa, né, acho que não dá e tal, não vale a pena, tem bastante tempo para estudar, né, tem muita matéria, né, para aprender, mas também ó, tem muitas possibilidades, né, de se passar, beleza? Então, a análise do edital foi isso. Agora, a próxima etapa, vamos para o planejamento. Valeu! Então, vamos à principal parte deste vídeo de hoje, que é sobre o planejamento. A gente precisa se planejar, precisa se organizar, porque senão a gente acaba estudando da maneira errada, da forma errada. Então é isso que eu vou te ensinar aqui. Esse planejamento é apenas um exemplo, tá? Para um aluno meu da mentoria acompanhada, tá? Aqui tem uma disponibilidade aí de 6 horas por dia, eu vou mostrar aqui o passo a passo, né? Mas é óbvio que cada pessoa aqui pode desenvolver o seu planejamento em função da hora disponível que você tem, enfim, de quantas horas você tem por dia, como você quer estudar, como você pode estudar, enfim. Então, eu vou mostrar aqui esse planejamento, que foi o mesmo planejamento que eu também sempre utilizei para passar em todos os concursos que eu passei. Graças a Deus, os últimos eu passei todos em primeiro lugar. Para quem não conhece a minha história, eu vou deixar aqui um videozinho aqui, tá, com um pouquinho da minha trajetória no mundo dos concursos. Então vamos ao planejamento. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é analisar aqui, né, todo o edital. Então eu fiz essa análise aqui comparando com os editais anteriores, CESP e FGV. Tá? Aquilo que está em vermelho, então, seria aquilo que é novo, que é diferente. Tá? Então a gente vê que na parte de português a FGV foca um pouco mais em semântica, em variação linguística, que é o que de fato a gente percebe por meio das questões, né, de português, umas questões mais bem elaboradas, assim, questões que envolvem muita interpretação de texto. Informática não vai ter. Né? A parte da ética veio aqui, né, o Código de Ética dos Servidores do TJ deve ter como uma novidade também. Atualidades não vai ter. A parte de legislação, né, então vai vir aqui esse processo judicial eletrônico, que é uma novidade também, que já é um processo aqui de 2017. Constitucional igual, administrativo. Nós temos algumas pequenas alterações aqui, principalmente em relação à parte do processo administrativo e licitação. Então a gente já percebe que a lei de licitação nova aqui, 2021, já está aqui no edital. Né? Civil, praticamente tudo igual, foi a forma como a CESP escreve, a forma como a FGV escreve. Tá, mas assim, basicamente igual. Processual civil, né, tem bem mais coisas aqui, mas novamente assim, em relação à forma como a banca assim, dispõe o que vai ser cobrado. Tá? Então a gente vê aqui que está bem no detalhe mesmo, e tem algumas coisinhas novas aqui no direito processual civil também, tá? Que o pessoal que vai ter no edital verticalizado. Além disso, né, nós temos aqui parte do direito penal. Novamente, tem umas novidades aqui, ó, crime contra a pessoa, crime contra o patrimônio, crime contra a administração pública, enfim, o ECA também, tá? Processual penal praticamente está igual, tem algumas coisinhas no final aqui diferentes, tá? E a matéria toda nova, né, com essa parte de noções de recursos humanos e gestão pública, tá bom? Então isso aqui é tudo novo, né, tem que estudar aí do zero mesmo. Então, como é que a gente vai fazer? Primeiramente, nós temos 3 matérias básicas, tá? 20 questões, 7 específicas, 40 questões, né? E a gente fez o quê? A gente contou quantos tópicos tem cada uma dessas matérias,
beleza? Quanto às questões, eu espero que cada uma tenha, a gente não sabe ao certo, né, mais ou menos uns 10 de português, 5 de cada um aqui e 10 de RH e gestão pública, mas realmente não dá para saber, que é um chute. É óbvio que isso aqui eu posso ir mudando aqui na planilha e ela vai mudando toda a parametrização aqui. Aqui eu coloco normalmente o nível do meu aluno, tá? Isso aqui para determinar o grau de importância de cada disciplina, para então eu calcular essa carga desejada e depois a carga alocada que eu coloco aqui, né, ou na grade horária ou num ciclo de estudo aqui para os meus alunos, tá bom? Então basicamente aqui como é que foi feito esse planejamento? Então nós temos aqui então 202 tópicos para serem estudados, tá? Estou considerando aqui uma pessoa que vai estudar em média 6 horas por dia, tá bom? Então aqui mais ou menos 6 horas por dia, e estou considerando uma hora média por tópico mais ou menos de 3 horas. Tá? Isso aqui obviamente a gente pode mudar, tá? A gente pode colocar aqui 5, a gente pode colocar aqui 2, enfim. E aí à medida que a gente for mudando, vai mudando tudo aqui na planilha. Tá? Então ó, 6 horas por dia, considerando 3 horas, né, por tópico, tipo 1h30 teoria, 1h30 de exercício. Isso aqui é para planejamento, tá pessoal? Então a pessoa precisaria aqui de 101 dias corridos, né, mais os dias de revisão, que eu costumo colocar também. Então ao total precisariam aqui 115 dias, ou seja, 16 semanas, tá? Em termos de horas, 594 horas. Então considerando que nós temos até a prova na data de hoje, né, considerando aqui 29/1 a 29/5, 120 dias, então nós temos, né, tranquilamente tempo suficiente para estudar o edital e ainda revisar. Bem, tá? Então tempo suficiente, começa a estudar. E além disso, a gente está colocando aqui uma meta, tá? Né, de 4.000 questões para o meu aluno resolver. Então 4.000 questões, mais ou menos 3 minutos por questão, 2 horinhas por dia, né? Precisaria de 100 dias aqui, 14 semanas, para resolver aqui, né, essas 4.000 questões. Dá para colocar um pouco mais, dá para colocar um pouco menos, isso vai depender de cada caso, tá? Então é mais ou menos 65 questões por dia. Então obviamente tem matérias que a gente vai fazer mais questões, tem matérias que vai fazer menos, isso vai depender do nível, né, de cada um de vocês, tá? E aqui também só para a gente verificar se dá tempo ou não dá, então considerando aqui as matérias e a quantidade de tópico, você pode brincar aqui quantas horas você acha que você vai gastar por tópico. De repente, por exemplo, a ética é uma matéria muito fácil, muito simples, eu já estudei, só preciso revisar, então vou demorar aqui 1 hora por tópico, então você precisaria de 7 horas para fechar aqui a matéria, depois você vai ficar fazendo questão, né? Ou então, ó, tem essa matéria aqui que é nova, né? RH, puxa, eu vou gastar aqui 10 horas por tópico, vou exagerar aqui, ó, aí não dá tempo, tá? Por quê? Porque você vai ter o total aqui de 594 horas, você precisaria de 654 para estudar, tá? Então, a gente pode fazer essas brincadeiras aqui, ó, até a gente achar mais ou menos, né, um valor aqui que seria condizente com o que de fato a gente está planejando, tá bom? Então, basicamente, esse foi o planejamento feito, né? E a gente aqui vai ter 3 matérias por dia, considerando aqui sempre 3 matérias, 2 horas aula por matéria, sempre tentando focar em teoria e exercício, tá? Obviamente isso aqui é só um exemplo, tá pessoal? Tem gente que trabalha, tem gente que só vai estudar de noite, tem gente que trabalha de madrugada, tem gente que vai estudar vários períodos do dia, só de manhã, ou só de tarde, ou só de noite. Então isso aqui é um exemplo, a gente faz aqui conforme, né, o aluno tem disponibilidade, sempre aos finais de semana focando também em redação, em discursiva, simulados, provas, tá? Revisão semanal e refazendo as questões erradas dos cadernos, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Então isso aqui tudo, tá? A gente vai, né, começar a executar. E como que a gente vai executar? Através do edital verticalizado mesmo, tá? Então aqui você vai perceber aqui, né, 16 semanas de estudo, né, então 112 dias de estudo mais ou menos a gente vai estudar. Teoricamente, né, essa pessoa que estaria com 27,2% estudado do edital, tá em dia, se estiver atrasado vai ficar vermelho aqui. Então aqui a gente vai colocar em qual semana a gente estudou, por onde estudou, se foi um PDF, se foi um livro, se foi o YouTube, se foi o resumo, enfim, quantas páginas tinha, quantos minutos tinha, quantos você viu, né, e os exercícios aqui, tópico a tópico do edital, tá? E o que você vai marcando, a gente vai controlando aqui todo o processo, né, e o avanço dos estudos, beleza? Então aqui tem um edital todo verticalizado, para que você possa, de fato, né, controlar os estudos. E além disso, o que mais que a gente vai controlar? Então nós vamos controlar aqui também as revisões, tá? Através de revisões semanais, gerais de 25%, 50%, 75% e 100%, tá bom? A gente vai controlar também as horas estudadas aqui por cada disciplina, para verificar se a gente, de fato, está conseguindo, né, atingir o nosso objetivo, as nossas metas, né, que foram colocadas aqui na aba horário, e aqui também um controle, né, de questões que a gente vai fazendo para revisar as questões erradas, tá, de toda semana aqui. Tá? Então a gente faz uma quantidade de questões por semana, depois ao final de semana a gente refaz aquelas erradas, né, permanece algumas erradas que eu chamo de remanescente, e a gente vai fazendo esse ciclo até que ao longo de todas as semanas nós, né, conseguimos zerar, né, o caderno de questões e o caderno de erros, tá bom?
Além disso, então a gente vai ter um controle de provas aqui, tá? Já deixei aqui um link aqui, ó, com 139 provas aqui, com foco, né, em técnico judiciário da área administrativa, né, não só da FGV, mas de outras bancas também, mas prioritariamente a gente vai começar pela FGV. Então aqui a gente vai preencher aqui, né, o tempo gasto para fazer a prova, o órgão, a banca, enfim, e aqui as notas por cada uma das disciplinas. As redações também nós vamos controlar aqui, o tempo gasto, o órgão, a banca, enfim, à medida que a gente for treinando, tá bom? Aqui uma abazinha para a gente colocar os erros, principais erros que a gente tem cometido, lembretes também, tá? E aqui um pouquinho mais para frente, né, os alunos que estão um pouco mais avançados, que já conseguiram terminar boa parte da matéria, a gente vai fazer ciclos aqui de questões, tá bom? Então isso aqui deixando aqui um pouquinho mais para frente. E onde a gente vai ver tudo isso? Na aba de progresso é onde a gente de fato vai verificar todo o nosso progresso em relação às metas que nós definimos. Então aqui, por exemplo, nós temos uma meta aqui de 16 provas, 16 redações, 4.000 questões e 594 horas de estudo, né? E a gente vai, né, acompanhando aqui semana após semana a porcentagem estudada, o rendimento aqui nas questões, né, os dias até a prova, quantidade de horas que a gente estudou aqui por matéria e o aproveitamento semana a semana, tá? Então olha só, tudo aquilo que não é medido, que não é mensurado, que não é controlado, não pode ser melhorado. E é por isso que nós medimos tudo isso, por isso que nós controlamos tudo isso, para a gente ver aonde, né, a gente precisa melhorar, onde está errado, onde eu tenho que revisar mais, onde eu tenho que revisar menos, a matéria está, né, ok, essa não. E a gente tem que ter metas bem definidas e claras, e é por meio da planilha que eu tenho todas essas metas aqui para os meus alunos. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Valeu! Então é isso, pessoal, muito obrigado a você que viu o vídeo até o final, espero ter te ajudado, né, a planejar os seus estudos e mostrar um caminho aí para aprovação. E se você também quiser essa planilha, quiser conhecer o meu programa de mentoria acompanhada, me mande um e-mail, professorbairomiliano@gmail.com ou um direct lá no Instagram para mais informações, beleza? Então deixa o seu like, se inscreva no canal e conte comigo, do zero à aprovação.